Olá pessoal, meu nome é Simone Alvarez e eu vou conversar hoje com vocês a respeito da banalização do mal de Hannah Arendt, vinculando a banalização do mal à gestão da pandemia de coronavírus. Começando por mostrar o que é a banalização do mal. Banalização do Mal foi um texto, um livro escrito por Hannah Arendt referente ao julgamento de Adolf Eichmann. Adolf Eichmann foi um dos participantes do nazismo e ele participava do nazismo transportando os judeus até os campos de concentração aonde eles eram mortos, nas câmaras de gás. Então, Eichmann, ao ser julgado, ele comentava muito que ele, na verdade, não quis matar nenhum judeu, ele apenas estava cumprindo ordens do regime nazista de Hitler, e ele estava agindo por dever, como um kantiano, nas suas palavras. Entretanto, Kant, ao falar sobre agir pelo dever, significa fazer boas ações, ainda que você não concorde com as ações. E você ainda reserva para si a sua capacidade de julgar. Então, Kant, ele não pregava uma obediência cega, mas sim que a partir da sua capacidade de julgar, você ainda que entendesse que algo não era de acordo com a sua vontade, mas era o bem, então você cumpriria aquele bem. O rei Adolf Eichmann, ele então foi julgado, e Hannah Arendt, ao visualizá-lo, ela não conseguiria vislumbrar uma pessoa monstruosa, simplesmente uma pessoa como eu, como você que está me assistindo. Ela via Eichmann como uma pessoa normal, nada de extraordinária, apenas uma pessoa comum. Daí o nome banalização do mal, porque muitas vezes o mal que se faz não tem por trás uma vontade diabólica, uma pessoa extremamente cruel. Às vezes é uma pessoa comum que pratica o mal. A banalização do mal foi uma expressão que foi criticada principalmente pelos judeus. Hannah Arendt não se reconhecia como uma judia de raiz. Ela, inclusive, só conseguiu perceber que ela era judia na época do nazismo, porque na sua família não havia tantas tradições judaicas, apesar dela ser judia, vir de uma família judaica. Então, Hannah Arendt, ela elaborou o seu texto, sobre a banalização do mal, mostrando que muitas vezes a maldade não tem por trás uma vontade realmente de ser ruim, mas muitas vezes está amparado em um regime totalitário. Na época, o nazismo era um regime totalitário que fazia com que as pessoas tivessem que agir de acordo com os ditames de Adolf Hitler. A banalização do mal, ela comporta exatamente 3 elementos. O elemento subjetivo é aquele que se refere a uma incapacidade de julgar. Hannah Arendt dizia que os regimes totalitários faziam com que os indivíduos tivessem dificuldade, praticamente uma incapacidade de julgar, porque tudo estava amparado na lei. Então não havia necessidade de fazer julgamentos, apenas de cumprir. O aspecto objetivo significa quando se está amparado em uma legislação, amparado em um sistema, uma instituição. E por fim, a cotidianeidade, o caráter cotidiano daquele mal, ele estaria sendo praticado em um esquema de trabalho. Então a gente verifica o que nessa pandemia do coronavírus? Leitos serem esgotados, pessoas egoístas que não querem utilizar as máscaras, que afinal de contas incomoda a orelha, e outras pessoas que podem ter os seus motivos de fato para não querer usar, porque tem asma, mas nem todo mundo tem asma. E pronto, fazer o quê? As pessoas não querem usar máscaras e a gente está chegando a uma cifra de 200 mil mortos no Brasil em menos de um ano. Isso é muita gente, porque a gente não está falando da quantidade de mortos no total, mas sim mortos por uma única doença, no caso, o coronavírus. Então, foi necessário, para poder permitir que os médicos optem por quem eles irão salvar, porque infelizmente a gente tem um sistema corrupto, em que toda essa corrupção por tantos anos levou a esse colapso de um sistema de saúde que não tem leito com respirador para todas as pessoas. Então o médico se encontra na chamada escolha de Sofia, ou seja, optar quem irá para o leito com respirador ou não.
Isso traz uma carga muito ruim para o médico, né? Que se vê emocionalmente vinculado a uma escolha em que sua escolha levará provavelmente à morte da outra pessoa. E para isso, para amparar esse tipo de escolha, foram elaborados protocolos no âmbito do Conselho Federal de Medicina, a fim de orientar essa escolha de Sofia, essa escolha do médico. E nessa escolha são levados em considerações alguns aspectos como comorbidade, doenças pré-existentes, idade, chance de sobreviver. O protocolo ele pontua de 0 a 24 pontos e quanto menor a sua pontuação, mais chances você tem de ser encaminhado para o leito com respirador. A partir do momento em que a outra pessoa é preterida, a gente está diante daquilo que Giorgio Agamben chamaria de homo sacer, a vida indigna de ser vivida. Sob o ponto de vista dos direitos humanos, é claro que isso aqui está erradíssimo, não há o que se contestar. A vida do idoso, a vida do doente tem o mesmo valor da vida do jovem e da vida do saudável. Nada justificaria optar entre uma vida e outra. Infelizmente, nosso sistema corrupto levou a esse tipo de necessidade. Então, perceba a banalização do mal, as suas características vindo de encontro a essa gestão da pandemia do coronavírus. Ou seja, retira do médico a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de racionalizar a sua escolha. O fato de estar amparado em uma ordem superior, ou seja, em um protocolo que você deve seguir para poder fundamentar a sua escolha, e a rotina, o caráter cotidiano elaborado em um esquema de trabalho. Talvez você nunca tenha se tocado o quanto a banalização do mal está presente nessa gestão da pandemia do coronavírus. De repente, a morte passa a ser do sempre, né? Já existia essa frase. Se você jogar no Google, você vai ver: a morte é sempre do outro. E a morte tem parado de incomodar a cada dia mais. É como se falar que, sei lá, 800 mil pessoas morreram em um dia já está algo cotidiano, né? Ou seja, já é corriqueiro, já talvez não incomode tanto. Então, a banalização do mal se encontra nesse aspecto. A partir de quando a morte do outro parou de incomodar a ponto da gente ouvir piadas como: sou o Messias, mas não faço milagres. Um determinado vereador em Porto Alegre fazendo uma brincadeira, circulando com seus filhos, sua esposa, em volta de uma pessoa, como se fosse uma dança em um velório. Então, esse vídeo é apenas uma forma de explicar um pouco sobre a banalização de Hannah Arendt e a relação com a gestão da pandemia de coronavírus. Nunca é demais alertar, sempre sugiro para os meus alunos, eu sou professora tanto da graduação quanto da pós-graduação em filosofia da Universidade Estácio de Sá, usem máscaras, saiba que o vírus ele tem voltado, na verdade nunca saiu, mas parece que o número disparou das últimas semanas para cá. Se inscreva no meu canal, tá? E obrigada por ter assistido o meu vídeo.